Juízes 16, 20, 21 e o 29. Glória a Deus. Quero ler aqui essa passagem com os irmãos a respeito de um homem, como diz o tema, que lutou pela unidade, chamado Sansão. Aleluia. Versículo 20 do capítulo 16 está escrito assim, olha: e disse ela: os filisteus, Sansão, vêm sobre ti. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porém, ou porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e lhes fizeram descer a Gaza, e amarraram-no com as cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Versículo 28, 28, não 29, 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que se lembres de mim, e esforça-me agora só mais esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Pode se sentar, queridos. Nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos, pela sua presença aqui nesta noite, por Deus ter te encaminhado aqui neste templo nesta noite. Porque na verdade, se estamos neste lugar, Deus nos encaminhou aqui nessa noite. Na verdade, mesmo que seja o 12º dia desta campanha do projeto de vida, que nós somos, dizendo que nós somos os heróis da fé hoje, nós ainda citamos os heróis da fé bíblicos, vamos dizer assim, aqueles que aqui estão relatados na Bíblia, para que possamos ter como exemplo para as nossas vidas a vida destes homens. Mas quando fala de unidade, fala contra aquele que briga contra as divisões, as dissensões que existem nas igrejas. Quando se fala de unidade, fala também que, logicamente, a união é um tipo de unção que Deus coloca no seu povo, e às vezes a gente nem percebe, que quanto mais eu estou unido com os meus irmãos, mais a graça de Deus, a unção de Deus está descendo sobre mim. E às vezes nós não percebemos, não é? Por isso nós precisamos conhecermos e sermos conhecidos cada vez mais. O presbítero Maxley estava falando da dificuldade quando nós chegamos na igreja e não conhecemos muita gente. Nós conhecemos às vezes poucas pessoas e temos poucas amizades, e aí ela vai acrescentando, vai acrescentando. É o que Deus requer da sua igreja hoje, que nós venhamos crescer naquele lugar que Ele nos colocou, crescer na graça, crescer no conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Mas, queridos, voltando ao nosso tema central, lutando pela unidade, eu quero falar sobre a vida de Sansão um pouco, daquilo que muitos já conhecem, já pregaram, estão vivendo, daquilo que está escrito aqui nesta palavra, e que nós precisamos entender que Deus tem as suas maneiras para falar conosco, para mexer com o nosso interior. E eu creio que esta palavra vai mexer com você, como mexeu comigo. Mas eu quero mostrar alguns erros de Sansão que devem ser evitados nos nossos dias. Erros de Sansão a ser evitados em nossos dias, para que nós possamos realmente sermos aqueles que Deus chamou para lutar pela unidade. Deus não chamou ninguém para separação. Deus não chamou ninguém para divisão. Deus não chamou ninguém para dissensão, briga dentro da igreja. Nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes da maldade nos lugares celestiais. E nós precisamos entender então aquilo que Deus tem para a nossa vida através dessa mensagem. Para muitos que às vezes ainda tem pouco tempo na igreja, não conheceu ou não leu ainda, não ouviu falar sobre Sansão, ainda que por cima nós já ouvimos falar sobre este homem que foi chamado por Deus e profetizado, vamos dizer assim,
ou determinado por Deus, não podemos nem dizer que era profecia, porque era o anjo do Senhor que estava dizendo. Profecias Deus usa homens. Mas a determinação de Deus que o ventre daquela mulher que era estéril, da mulher de Manoá, pai de Sansão, dela sairia um que seria juiz em Israel. E naquele tempo os filisteus já estavam dominando novamente o povo de Deus, Israel, por 40 anos. 40 anos de sofrimento para que Deus ouvisse a voz de alguém que estava clamando, que estava buscando e dizendo: nós não suportamos mais ser servido, Senhor, de nos ajudar, de nos socorrer. E então o anjo do Senhor aparece, a mulher de Manoá, mãe de Sansão, e diz que aquele que Deus colocaria no ventre dela seria nazireu de Deus desde o ventre. Não poderia cortar os seus cabelos, as tranças do seu cabelo também não. Não poderia beber vinho ou qualquer coisa, ou comer qualquer coisa que partisse da videira. E nós olhamos que este Sansão também, quando crescesse, não deveria tocar nada imundo, porque ele era separado por Deus desde o ventre da sua mãe, ou antes mesmo deste ventre, de estar no ventre, porque o Senhor falou com aquela mulher. E quando Sansão então nasce, cresce, ele começa a sentir o que realmente Deus tinha para ele. Ele começa a imaginar agora o que Deus poderia fazer através dele. E Sansão então agora já tem o conhecimento na sua idade adulta que o Espírito de Deus estava sobre ele. E quando ele está partindo, vamos dizer assim, da sua cidade de Israel, para ir para a terra dos filisteus, ele encontra um leão pelo caminho. E a Bíblia diz que ele rasgou este leão de alto a baixo, com as próprias mãos, sem ter nenhuma arma em sua mão. E assim já o Senhor foi mostrando a este homem chamado Sansão, e aquela nação, que ele seria mais um, que Deus tinha escolhido, mais um, que Deus tinha escolhido para ser juiz sobre o povo de Israel. Os juízes naquele tempo, nem sempre era para estar assentados tranquilamente em seu escritório. Os juízes daquele tempo, eles brigavam, eles matavam, eles lutavam pelo povo, eles lutavam por sua família, eles lutavam por si mesmo. Não é como, vamos dizer assim, os juízes de hoje, eles não fazem isso fisicamente, não, a não ser que alguns ainda façam, alguns, mas geralmente apelam para a caneta, para uma lei que está escrita, para aquilo que eles podem fazer. Esses juízes escolhidos por Deus eram juízes para estar à frente das batalhas, muito diferente dos juízes de hoje. Mas este Sansão foi chamado por Deus, até que chega um dia que ele ajeitou, vamos dizer assim, arrumou uma namorada e acabou não dando certo o seu noivado, e aquela namorada que não era do povo de Israel foi passada para outros. Sansão então se envolve com mais uma outra mulher que não era do povo de Deus, de Tina, da cidade de Tina. E este Sansão, mais uma vez, desobedece ao Senhor por ter, vamos dizer assim, num certo sentido, escolhido alguém que não deveria ter escolhido. Mas pela terceira vez, já pulando para a história de Dalila, nós vemos este Sansão mais uma vez se envolvendo com uma mulher prostituta, já pela segunda vez. E quando nós olhamos para ele, nós vemos que tanto aquela mulher que foi noiva, quanto essa prostituta, foi que conseguiu derrubar Sansão, por duas vezes ele caindo nas lábias de uma mulher. E quando chega a história de Dalila, pior ainda, porque além de perder, vamos dizer assim, a sua força, ele perdeu o que ele tinha de melhor na vida, o Espírito Santo de Deus. E ao perder o Espírito Santo, e que ele conta o segredo que não deveria ser contado, era segredo entre ele, os seus pais e Deus. Há coisas, queridos, se você quer ser beneficiado e viver tranquilamente sobre a face da terra, você precisa fechar as portas do seu lábio e parar de contar tanto a sua vida para os outros.
Quando Sansão fez isso, alguém chega, os filisteus logicamente chegam, prendem Sansão, vaza-lhe os olhos e coloca Sansão agora como motivo de vergonha para Israel e para a sua própria vida, porque agora ele estava moendo lá para aquele povo na presença de todo mundo, e aqueles de quem ele zombava agora estavam zombando dele. Mas aí nos conta a história que, por último, Sansão, quando foi levado para o principal lugar, no teatro onde estariam aproximadamente 3.000 pessoas, como nos diz a palavra do Senhor, esse Sansão, quando foi levado para aquele lugar, é para demonstrar que o Deus dos filisteus era mais poderoso do que o Deus de Israel. E lá Sansão ora pela última vez e diz: Senhor, me vinga só mais essa vez, me dá uma forcinha só mais uma vez, eu quero vingar dos meus inimigos. E a Bíblia nos diz que ele pega então nos pilares, nas colunas daquele templo, as duas principais, derruba todo o templo e mata aproximadamente 3.000 pessoas com aquela única atitude. Mas também ele perde a vida naquele lugar e ainda não enxergando, porque ele não voltou a enxergar. Queridos, essa história de Sansão, como eu conto mais rapidamente para você entender o que Deus pode estar falando com você aqui nessa noite. Como eu disse que estaria falando sobre erros de Sansão que devem ser evitados hoje. Eu não estou aqui criticando um homem que Deus escolheu, não. Ele foi ungido de Deus. Quando ele vinga, que ele morre junto, muita gente, ele suicidou. Não. Quem direcionou ele a derrubar as colunas e encheu ele do Espírito foi quem? Foi Deus, não foi suicídio de Sansão. Ele estava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo não tem como haver suicídio. Mas Deus usou Sansão para vingar os seus filhos, o povo de Israel, das mãos dos filisteus. Então eu não quero tocar aqui no ungido de Deus, Sansão. Há muita gente falando muita besteira contra os heróis da fé, contra os erros que os homens de Deus, todos eles tiveram, achando que é santo demais para estar num púlpito hoje falando daqueles homens a quem Deus ungiu. Nós não devemos estar aqui para falar dos homens de Deus, mas a vida deles pode nos servir de exemplos. E é o que nós precisamos fazer, olhando então para isso, para essa história que eu acabo de contar para vocês. Eu quero primeiramente passar para você esse primeiro tema, vamos dizer assim, ele já foi falado para vocês, o primeiro título disso aqui. A primeira coisa que você pode observar, quando eu digo assim, olha, não permita que aquele que te derrubou uma vez, te derrube de novo. O que havia derrubado Sansão pela primeira vez? Uma mulher. Quem derrubou Sansão mais uma vez? Uma mulher. Às vezes nós estamos desta mesma maneira, que ele já caía pela terceira vez por confiar em mulheres ímpias, mulheres que não tinham nenhum compromisso com Deus, mulheres que levaram Sansão ao fracasso por 2 vezes. Ainda que ele estivesse com a prostituta em Gaza, e foi salvo, vamos dizer assim, pelo próprio Deus que o acordou à meia-noite, ele saiu e carregou o portão da cidade nas costas. Ainda que Deus assim o livrou naquele momento, mas ele cai uma terceira vez na mão de uma mulher. Queridos, que nós possamos observar e olhar para a nossa vida como nós estamos aqui no 12º dia do ano, como nós temos a mania de falar, esse ano vai ter que ser diferente. Esse ano quero minha vida melhor. Esse ano eu não quero ser como foi o ano passado. Então vai aí o meu recado para você, em tudo isso que você tem pensado. Não permita que o pecado que te derrubou o ano passado venha te derrubar de novo. Não permita isso na sua vida. Não permita que aquelas práticas que te desviaram dos caminhos do Senhor, ou da presença de Deus, ou tirou a sua unção, que hoje você já não era mais como era antigamente, não permita que essas práticas venham contra a sua vida de novo, como aconteceu no ano passado.
Não permita as mesmas palavras de derrotas que você ouviu e aceitou achando que estava certo. Não permita que as palavras negativas do ano passado venham derrotar você novamente na presença de Deus. Não admita que os mesmos palavrões que você falava o ano passado venham te derrubar de novo da presença de Deus. Não permita que essas palavras chulas que você tanto gostava de usar o ano passado sejam elas que venham te derrubar de novo. Não permita pelo um segundo ano, nem uma segunda vez. Não permita que você, contrariando a palavra de Deus, fez a sua própria vontade o ano passado e deu com os burros na água. Não permita que esta vontade que é de Deus deixe de ser soberana na sua vida, porque Deus é soberano. Nós é que temos a mania de contrariar o que Deus escreveu. Há muita gente, irmãos, infelizmente vivendo o que o apóstolo Pedro disse: como o cão que voltou ao vômito, como a porca que voltou ao espojadouro de lama. O que é um cão voltar ao vômito? Para quem não sabe, ai que coisa nojenta, mas precisa ser falado. O cão tem a mania de vomitar aquilo que está comendo e depois vai lá e come de novo. Tem muita gente espiritualmente dessa forma, que está vomitando, dizendo contra muita coisa do passado, criticando profetas que caíram, criticando homens e mulheres de Deus que falharam no ano passado, mas ele não olha para a sua vida e ele cai de novo, continua falando da mesma forma dos outros que Deus chamou. É o cão que está voltando ao vômito. Ou como a porca que Pedro diz que voltou ao espojadouro de lama. Pegue uma porquinha aí, irmão, lava ela, tira ela lá do lamaçal, né? Lá do chiqueiro. Lava ela, dá um banhozinho, passa um sabonetezinho cheiroso, um shampoo, um creme. Coloca vários, vamos dizer assim, tipos de aromas para que o porquinho fique cheiroso, até dentro da boca, né? Escova os dentes dele. Coloca umas roupinhas bonitinhas, como alguns têm costume de vestir cachorro, porco e etc. Não é? Coloca tudo isso, e aí você ainda coloca umas joias no pescocinho do porco. Quando você solta essa porca, ela vai para onde? O espojadouro de lama de novo. Vai para a lama. O que Pedro está dizendo, irmãos, é que tem gente que sabe quando é Deus que está falando com ele. Tem gente que sabe que está errado, que está vivendo no pecado, mas por não entender que está afrontando a Deus, ele aqui é limpo pela palavra. Deus cura, Deus limpa, Deus batiza com o Espírito Santo, mas solta ele a sua vontade, ele volta a fazer as mesmas práticas de novo. Não permita que isso aconteça na sua vida. Sansão foi perdoado, sim, mas de que adiantou Sansão ser perdoado no último dia da sua vida? Quando a morte chegou para Sansão. Quando nós olhamos para isso, sentimos tristeza, com certeza. A morte de Sansão foi prematura. Ele não precisaria ter morrido tão cedo. Partir é normal, mas ele não deveria ter partido tão cedo. Se ele tivesse dado crédito ao chamado de Deus, a ouvir a voz de Deus. Porque as mulheres ímpias foram que fizeram Sansão pecar. De que adianta só nós sabermos, irmãos, que nós estamos aí neste mundo e que amanhã nós vamos partir? De que adianta saber que o Satanás está condenado, que o diabo está condenado, se eu estou indo no mesmo caminho que ele? Satanás foi rebelde e desobediente. De que adianta eu falar de Satanás então, do diabo, e eu estou fazendo as mesmas práticas dele? O que nós podemos entender desse Deus, irmãos? O que nós podemos ver, o que esse Deus quer das nossas vidas? Ele está dizendo: ei, você conhece, para de errar. Levanta a sua cabeça. Deus não chamou você para você ficar triste. Deus não chamou você para, como disse o pastor Antônio aqui, por causa de uma criticazinha, agora eu vou desistir de tudo. Oh, faz um bicão aí.
Não foi para isso que Deus te chamou, não. Ele te chamou para te livrar das garras do diabo. O nosso prazer, irmãos, precisa estar naquilo em que eu sei que é bom para a minha vida. Quando os discípulos olharam para Satanás sendo derrubado, eles disseram ao mestre: mestre, nós vimos que Satanás se sujeita à palavra que o Senhor colocou em nossa boca. E o Senhor Jesus disse: olha, tem uma coisa melhor do que isso. Alegre-se não porque Satanás está sujeito ao meu nome. Alegre-se por saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Se é que o seu nome está lá, ou o nosso nome esteja lá. Se é que nós possamos olhar para o nosso interior e dizer: eu estou escrito no livro da vida, eu obedeço essa palavra, eu vivo essa palavra, e não vou voltar de novo naquelas práticas do ano passado. Que nós possamos entender isso. Mas ainda tem uma segunda coisa que eu quero mostrar a vocês. A autoconfiança sem cumprir a palavra não é fé, é ignorância, é negligência. A autoconfiança, olha o que Sansão disse: me levantarei de novo. Mas ele não sabia que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Há muita gente dizendo: não, é só um pecadinho, vou pecar de novo. Vou lá na igreja, confesso. Quando confessa? Aí Deus me perdoa. Muito bom que Ele perdoa. Ele diz que não há pecado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não seja perdoado. Mas aí, porque Deus me perdoou, eu tenho que cair de novo? Se é que arrependeu realmente no coração. Nós olhamos para a vida desse homem aqui, e ele diz: me levantarei de novo. O que acontece, irmãos, com a nossa vida? É o que eu estou dizendo para vocês, a sua autoconfiança. Há muitos que estão pensando que é super crente na face da terra, que é o bambambam de Jesus Cristo o Senhor, e que o pecado não vai lhe alcançar. Foi isso que aconteceu com este Sansão. A sua autoconfiança fez ele cair ou sair da presença de Deus, porque a autoconfiança dele foi para deixar de cumprir aquilo que estava escrito. E quantos não estão da mesma situação? Quantos não estão olhando e dizendo: não, mas isso aqui não tem problema, nada a ver, isso aqui não tem nada a ver, aquilo ali não tem nada a ver, não tem nada a ver. Quando chegar lá diante do Senhor, o Senhor: Senhor, mas não tem nada a ver. Você disse que não tinha nada a ver, então você não tem nada a ver comigo também. Porque é assim que muitos estão vivendo, infelizmente. Está confiando, em si próprio. Me levantarei de novo. Ele nem diz que Deus seria glorificado, não, que Deus o levantaria. Ele diz: vou me levantar de novo. Os Sansões de hoje fazem a mesma coisa. Quantos Sansões aí conhecem a palavra de Deus, tem promessa de Deus, mas estão brincando com pecado? Sabe por quê? Porque ele não sabe que a cegueira está vindo. Se é que já não está cego. Está brincando. É bom frequentar o culto, é ótimo. O Senhor mandou congregar. Congregai, meu povo. Não deixemos de congregar, meu povo. Está escrito. Mas será que nós pelo menos essa parte fazemos? De estar na presença de Deus, de estarmos congregando, estarmos glorificando a Deus, buscando a presença de Deus. E será que às vezes nós estamos como este Sansão, brincando contra o pecado? Não, faz isso no meu cabelo, faz mais isso, me amarra com cordas. São pessoas que estão brincando com o pecado e não entenderam que a cegueira já chegou. É difícil, irmão, nós queremos olhar para a palavra do Senhor e nós não nos vermos nela. É difícil nós deixarmos de olhar o que Deus tem para a nossa vida e dizer assim: não, eu não sabia. O particular de Sansão com Deus não foi para fazer de Sansão um homem super crente, e nem para livrar ele de uma queda. O seu particular com Deus
é para mostrar que Ele está na sua vida e Ele quer um compromisso com você, mas quer também que você tenha compromisso com Ele. No nosso particular deve ser assim. No nosso particular deve ser esse particular de Sansão. Olha só a vida de Sansão, escolhido antes do ventre, mas desde o ventre, chamado para ser juiz, líder do povo de Israel, a nação santa, o sacerdócio real, o povo escolhido de Deus, a geração eleita. Sansão foi chamado para ser líder antes de nascer. Era cheio do Espírito Santo, mas caiu. E por quê? Porque foi infiel no propósito de adorar a Deus. Foi infiel naquilo que Deus tinha falado para ele não fazer e ele acabou fazendo. Foi infiel naquilo que Deus tinha colocado em sua mão, naquilo que Deus tinha te dado. Se nós olharmos para isso, de que adianta então ser cheio do Espírito Santo em dados momentos e não cultivar ou não regar esse Espírito Santo em nossa vida, dentro de nós? É esse o nosso compromisso com o Senhor, de estar na sua presença. De que adianta sermos cheios do Espírito Santo, se quando aparece o desejo carnal, ele nos derruba, e está lá nós, vamos dizer assim, prostituindo de novo, adulterando de novo, caindo de novo. De que adianta, irmãos, estar cheio do Espírito Santo aqui na igreja? Aqui é mais fácil, onde nós vemos realmente a presença de Deus, a ação do Espírito Santo neste lugar. Mas quando eu saio daqui, eu volto a ser aquele que andava em pecado de novo. De que adianta nós sermos assim ou fazermos dessa forma? Porque Deus não quer isso para a nossa vida, com certeza. De que adianta eu ser cheio do Espírito Santo na igreja, mas fora dela o desejo carnal, o emocional, financeiro, sexual fala mais alto? Olhemos para a vida de Sansão, não é? Mais uma vez, ele tinha promessa desde o ventre, era cheio do Espírito Santo desde quando nasceu. Esse Sansão ele mata um leão sem ter nada em suas mãos. Nos diz assim a palavra do Senhor, que ele rasgou o leão de alto a baixo com as mãos, sem nenhuma arma na sua mão. Esse Sansão, quando foi enganado pela primeira mulher de Tina, quando ele foi enganado pela primeira mulher e os filisteus derrotaram Sansão no seu enigma, Sansão mais uma vez é usado por Deus. Ele captura, mata e põe fogo em 300 raposas. Você acha que é só dizer assim, raposinha, vem aqui? 300 raposas? Não. Esse Sansão correu atrás das raposas, pegou, matou, colocou elas de rabo a rabo, emendou ali os tições. E a Bíblia diz que ele matou dessa forma 300 raposas. Vai pegar uma raposa, irmão, vai, você entender. Então Deus realmente estava com Sansão neste momento, mais um momento, quando prenderam a Sansão os seus próprios irmãos, que infelizmente isso acontece. Às vezes nós estamos presos pelos próprios irmãos, se não pelas suas atitudes, mas às vezes também por suas palavras. Mas este Sansão que nos fala a palavra do Senhor, quando os seus irmãos o amarram, entregam para os filisteus, 3.000 homens capazes, preparados, bem armados, contra um Sansão. Só que um Sansão cheio do Espírito Santo. A diferença é muito grande. Oh, glória! Por isso que nós não podemos aceitar esse ditado que a boca do povo é a boca de Deus. Não faça isso. Eu estou te dando um exemplo que não é. Era 1 contra 3.000. E a Bíblia nos diz então que quando eles amarraram e entregaram Sansão, que os filisteus foram para cima de Sansão, ele arrebenta aquelas cordas como se fosse uma estopa que estava pronta para colocar fogo e ela se queimar. E aí, como não tinha arma Sansão para lutar com homens armados, ele usa uma queixada de jumento que ele achou lá naquele lugar e mata 1.000 pessoas. 1.000 pessoas com aquela queixada de jumento, fora os que ele feriu e correram de Sansão. Matou 1.000 e 2.000 correram de Sansão.
era um homem cheio do Espírito Santo. Sansão nos mostra aqui ainda que Deus o ouvia. Após essa briga de Sansão aqui, que ele mata 1000 filisteus de uma vez só. Eu vou chegar lá onde eu quero. Nos mostra então a palavra de Deus que esse Sansão, mais uma vez, conversa com o Senhor dizendo: Senhor, ou o Senhor que me livrou através de mim, da minha vida, da minha pessoa. Israel de novo, e matando aí esses 1000, morreria eu agora de sede. Ele disse: olha, toca aí na rocha, a rocha vai sair água para você. Este homem também, Deus o ouvia nas suas orações, era um homem que Deus ouvia. Era um homem que realmente Deus estava presente na sua oração, estava presente na sua vida. Um homem que quando, mesmo que se envolvesse com uma mulher de prostituta, no capítulo 16, versículo 1, começa a contar a história. Eles cercaram a casa daquela mulher, cercaram aquela cidade e disse: quando Sansão acordar, nós vamos matá-lo. Mas esse Sansão acorda, com certeza Deus o acorda à meia-noite. E como a casa estava cercada, a cidade cercada e não tinha como Sansão sair, ele simplesmente pega o portão da entrada da cidade, coloca nas costas, anda aproximadamente subida acima, não é subida abaixo, senão seria descida, né? Ele sobe com esse portão, a 60 quilômetros andando com esse portão, ele sobe ao monte e deixa lá em cima do monte. O Espírito estava tanto sobre Sansão que é maior do que isso que nós podemos imaginar. Os muros da cidade de Gaza, uma das cidades mais antigas, era um dos muros mais fortalecidos daquele tempo. E quando nós olhamos para este Sansão, você acha que era um portãozinho simples? Era um portão que pesava aproximadamente 3 toneladas, 3.000 quilos. Era um portão de 5 metros por 6 de altura, onde as portas eram de madeira e bem grossas, bem firmes e travadas com ferro, com placas de ferro nos seus ferrolhos. Mas esse homem cheio do Espírito Santo, que tinha a promessa de Deus, que foi separado por Deus desde o ventre, faz isso porque Deus estava com ele, Deus era com ele. Este Sansão, irmãos, que nós estamos falando, quando nós vemos a sua história, logicamente nos alegra por um lado e nos entristece por outro, porque nós vimos tudo isso na vida de Sansão. Mas quando se tratava de namorado, ele só queria descrente. Era o mal. O mal de Sansão era a vida sexual. Caía quando se tratava de vida sentimental. Caía quando olhava para isso, para este lado reprovável de sua vida. Ele fazia sabendo que estava contrariando Deus. E nós, qual será que é a nossa situação hoje? Qual será que é a nossa situação hoje? Será que também nós não temos essa autoconfiança que eu vou continuar pecando, desobedecendo e nada vai acontecer comigo? O tempo de Sansão chegou. Não se engane, o nosso também, se continuarmos em desobediência, esse tempo vai chegar, irmãos. Às vezes nós somos como Sansão, fortes em muitas áreas, mas em outras nós somos derrotados, como foi no ano passado que nós fomos derrotados. Porque não importamos, irmãos, às vezes o que está errado com as nossas escolhas. Nós não olhamos para as nossas escolhas, se está na presença de Deus ou não. Se Deus aprova ou reprova, nós não estamos nem aí para Deus. Os meus olhos aprovaram, eu aprovei. E Sansão, desde a primeira mulher, os pais diziam: Sansão, não se envolva com essas mulheres descrentes, Sansão, com essas mulheres que não é do povo de Israel. Mas Sansão não deu ouvido aos seus pais, porque também não estava dando ouvido a Deus. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos como Sansão. Nós queremos pagar para ver, e não sabemos que este pagar é caro. Nós queremos correr o risco
de uma morte prematura, desde que o meu lado seja feito, seja realizado, desde que o meu desejo seja realizado, não estou nem aí para Deus. Essa história de Sansão dói no nosso ser, mas infelizmente, Sansão cai por causa da chantagem de duas mulheres nas duas vezes que ele caiu. As mulheres, todas as duas diziam a mesma frase: você não me ama, você não prova que gosta de mim, cadê uma prova do seu amor? Conta para mim, Sansão, de onde vem sua força? Aconteceu com as duas mulheres dizendo isso para Sansão: você não me ama. O que pode estar acontecendo é que você também pode estar cedendo à chantagem. Só porque eu não estou lá na mesma igreja que você, eu creio no mesmo Deus. Pois é, mas não crê, porque quem crê obedece, irmãos. Satanás também crê, mas ele não obedece, ele estremece, mas não obedece. E há muita gente nessa situação dele. Crê, estremece, mas não obedece. Estou nem aí para essa palavra. Sabe, querido, aqueles que falam dessa forma, eu também vou sentir muito por você. Eu não vou dizer que eu não estou nem aí por você, não. Porque se eu não te amasse, se eu não estivesse nem aí por você, eu não estaria pregando a palavra de Deus para você, te alertando. Eu estou aí para você. Eu amo você. Eu amo vocês e por isso eu tenho que pregar essa palavra dessa forma que Deus coloca em nosso coração. Não deixe a chantagem te dominar. Não deixe essa frasezinha: ai, você nem me ama. Quantos caem exatamente por isso? Quantas pessoas, tanto homem quanto mulheres, caem? Irmãos, diante de Deus, é preferível chorar antes do que depois. Chore agora por alguém que talvez você possa perder, mas não chore pela cobrança de Deus na sua vida. Porque vai entrar ano e sair ano, e essa barreira vai continuar. A barreira do sentimento, a barreira da ganância, do ter mais e mais, que tem gente que é tão ganancioso, só procura ter mais e mais. O amor ao dinheiro, os desejos sexuais. Se foi isso que te derrubou o ano passado, levanta a sua cabeça para 2020. Nós estamos trabalhando pela unidade, mas por último, eu quero te dizer a respeito desse terceiro pensamento meu. Há muita gente como Sansão que está buscando avivamento, estando no pecado. Há muita gente querendo dons espirituais. Há muita gente querendo ser usado por Deus, querendo cantar, pregar, tocar, ser cheio do Espírito Santo, que os seus lábios sejam bênção, que tenha um serviço abençoado, que tenha uma família abençoada, mas ele não olha para a sua situação de pecado. Buscar avivamento parte do nosso ser, primeiramente, do nosso eu, do nosso interior. Sansão se deixa derrubar pela mulher, pela terceira mulher que ele se envolvia com ela, e que traía Sansão de novo. Irmãos, enquanto o homem não parar de pecar, ainda mais quando sabe que está contrariando a palavra de Deus, ele será alvo fácil do inimigo. Ele será alvo fácil do inimigo. Tudo que você tem nesta vida, tudo que você é nesta vida, você tem que lembrar que não foi Satanás que te deu, não, foi Deus. Se eu tenho vida, foi Deus que me deu. Se eu tenho qualquer coisa nessa vida, foi Deus que me deu e foi Deus que me fez assim. Então eu vou glorificar a Deus. Eu não posso contrariar esse Deus, porque tudo isso que nós temos, ou que somos, ou pensamos que somos, vai ficar aqui um dia, irmãos. Só vai chegar lá naquele dia, diante do nosso Deus, para nós estarmos prestando conta. Por isso, prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te, igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Não permita que isso venha destruir a sua vida, aquilo que foi dado por Deus. E finalizando aqui, eu quero te dar algumas orientações bíblicas. Cuide de seu chamado
E não permita que os desejos te vençam de novo. Sansão também achou que poderia, irmãos, viver contrariando a palavra de Deus. Mas foi vencido pelo convencimento que estava certo. Achando que poderia fazer o que bem queria daquilo que Deus tinha lhe dado. O nosso mal é esse. Eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Essa vida não é sua. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Essa vida não te pertence. Dia de amanhã nós estaremos partindo. A sanha vai ser chamada. Ou mais cedo ou mais tarde nós estaremos partindo. Qual será a sua situação diante deste Deus? Porque Ele disse, olha, ninguém aparecerá diante de mim vazio. Aquilo que Ele te deu, Ele quer que você trabalhe com aquilo que Ele te deu. Aquilo que Ele fez por você, fez através de você, vai continuar fazendo. É o que Deus vai requerer da nossa vida naquele dia. Nós não podemos fazer o que nós queremos daquilo que Deus nos deu. Mas talvez, como Sansão, nós não estejamos percebendo que o Espírito de Deus já se afastou da nossa vida. Porque o homem não percebe quando não tem mais Espírito Santo. Aí fica aí dando profetada, fica falando mentira em nome de Deus, quando não é Deus. Fica pregando o que não conhece, ao invés de chegar aqui e pregar a palavra de Deus, conta historinhas que não tem nada a ver. Ao invés de pregar a palavra de Deus, ele quer contar a sua própria vida, porque já perdeu o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não que você não possa testemunhar, e deve ser feito. Você precisa testemunhar do que Deus está fazendo, de quem você é, do que Deus se transformou. Olha que belezura que Deus transformou. Aleluia. Foi Deus, é Deus. Aí eu não posso me preocupar com crítica nesse momento, porque eu sei se eu estou gordinho assim, foi Deus. Se Ele quisesse que eu fosse um irmão de mar na vida, eu era magrinho. Brincando com de mar. Mas Deus fez dessa forma, querido, porque Ele tem um chamado especial para isso. Ele tem uma forma de trabalhar nisso. E que às vezes eu brinco dizendo o seguinte: eu prefiro ser gordinho do que magrinho. E vou te mostrar por quê. Não é porque eu sou, não. Porque quando eu era magrinho, eu estava certo e pronto de me bater mesmo assim. Hoje eu gordinho desse jeito, estou errado e estão me pedindo desculpa. Então eu prefiro ser gordinho. Pelo menos eu não vou apanhar de graça, né? Brincadeira à parte. É para te mostrar que Deus te chamou de uma maneira especial. Ele te conhece antes de você vir a este mundo. Ele tem um plano para a sua vida que você não entendeu até agora. Se não entendeu até o ano passado, você tem esse ano todinho para entender que Deus tem algo para a sua vida este ano diferente. Nós precisamos perceber a presença deste Deus. Ao invés de escolher o caminho, eu vou dizer: Senhor, escolha o meu caminho esse ano. Faz diferente e deixa de te abençoar. E por último, eu quero te deixar um conselho, porque já passou 3 minutos. Deixe de ser egoísta. Sabe o que eu estou te dizendo isso? Quando você cai, não é só você que cai, não. Tem pessoas que te amam e que não gostaria de ver você caído. Tem pessoas que te amam e que estão dependendo de você. Tem pessoas que admiram a sua fé, a sua coragem, a sua disposição. Mas se você cair, ele vai cair junto. E olha que não é só um, não. Tem muita gente ao seu lado, dependendo da sua escolha. O que você vai escolher não é só para você, é para aqueles também que estão ao seu lado. E concluindo aqui finalmente, não foi o segredo de Sansão com Deus que levou Sansão à derrota, mas foi o seu pecado oculto. Irmão, pecou, a Bíblia diz que tem que confessar. E ainda mais diz o seguinte: não há nada encoberto, e foi o Senhor Jesus que falou, que não seja revelado. Eu saí da igreja por causa do irmão fulano, do pastor, que só prega duro, e mais não sei quem, alguém me fez biquinho. Não,
você saiu da presença de Deus porque você está em pecado diante de Deus. O homem só sai da presença de Deus quando esse Espírito de Deus já retirou dele. Aí ele saiu da presença de Deus, porque Deus o deixou. Mas a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ele continua com as suas mãos estendidas. Então não é o seu pecado não, querido. Não é o seu segredo não, aliás. É o seu pecado que te afasta de Deus. Não é o segredo seu com Deus. O que levou Sansão à morte foi revelar esse segredo que Deus tinha dado para ele. Você pode até esconder o seu pecado ou a sua podridão que o pecado causa por um tempo, mas é certo que será revelado. De que adianta querer ser usado mais uma vez, se essa última vez vai te trazer a morte? Tudo pode ser diferente. Depende de você.